Olá, seja bem-vindo ao nosso culto online. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês que está assistindo ao nosso culto. Vamos começar esse tempo adorando o nome de Jesus, agradecendo por tão grande salvação, por tão grande amor. Aí da sua casa, se envolva com a adoração, com o louvor e engrandeça o nome de Jesus com a sua vida também. Em nome de Jesus. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Tua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim, sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, sim, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Digno de louvor tu és, Jesus. Aleluia. Vamos partir agora para uma reflexão na palavra de Deus, que o Senhor possa te abençoar
através da sua palavra. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você e sua família. Para você que não nos conhecem, eu sou o Amarildo da Patrícia. E eu, a Patrícia do Amarildo. Nós queremos fazer uma transmissão um pouco diferente hoje, vamos dizer, mais familiar para você. E o objetivo é lembrar uma parte da história de Noé. A Bíblia conta lá em Gênesis capítulo 6 até o capítulo de número 9 a história de Noé e sua família. E se você for analisar bem, Noé praticamente viveu uma quarentena de 1 ano, porque ele ficou em isolamento, né? Quarentena significa isolamento, isolamento social, e ele realmente ficou naquele barco, né, durante 1 ano, somente ele e a sua família, juntamente com um monte de animais. E a Bíblia diz assim, lá no capítulo 7, versículo 7, nós lemos: entrou na arca junto com a mulher, os filhos e as mulheres deles, para escapar do dilúvio. No capítulo 8, versículo 15 e 16, nós lemos: então Deus disse a Noé: saiam da arca você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Lá no capítulo 8 e o verso 18, nós lemos ainda: Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles desembarcaram. Você talvez está perguntando, mas por que está repetindo somente que ele entrou e que eles saíram? O que eu quero te mostrar é que Noé, ele iniciou um isolamento social e ele se manteve nesse isolamento durante 1 ano e mesmo assim ele conseguiu sair de lá vivo. Talvez você ache engraçado, mas vivo não do dilúvio, saiu vivo do relacionamento. Ele conseguiu conviver em família durante 1 ano e saíram de lá, né, ilesos, né, saíram bem assim como entraram. Talvez você não entenda o que eu quero colocar, mas eu andei lendo algumas pesquisas, né, nas últimas semanas que se passaram e foi constatado que a violência doméstica aumentou no Brasil depois do início da quarentena. Eu anotei alguns números que eu quero dizer para você. No estado do Paraná, a pesquisa constatou que a violência doméstica aumentou em 15%, ou seja, ficou 15% mais violenta, com mais problemas domésticos. Na cidade de Blumenau, a pesquisa registrou que o aumento já foi de 39%, ou seja, um número muito elevado, né? Antes da quarentena, o relacionamento era de uma forma, e depois de entrar na quarentena, foi para 39% a mais de problemas no relacionamento. Se você quer mais ainda, pasmem, mas no Rio de Janeiro, o número foi para 50%, ou seja, as famílias estão realmente num grande conflito. O que a gente começa a avaliar é que a gente percebeu que a igreja ela começou a se mover no meio da quarentena. A igreja começou a procurar meios, né, para poder se manter firme em Deus, e nós estamos usando essa ferramenta, transmitindo, fazendo essa transmissão, né, para que você possa ter uma palavra que ajude a você viver em família. Amém. Nesse momento, né, de confinamento. Amém. E o que nós percebemos é que normalmente as pessoas pensam, os cristãos, eles com certeza vão tirar isso de letra, eles vão conviver bem em quarentena, porque afinal de contas, eles têm fé em Deus, e com fé em Deus, tudo vai bem, né? E realmente deveria ser, mas não é o que anda acontecendo. A gente percebe que as pessoas, elas estão assim, extremamente preocupadas e com interrogações. Quando a gente começa a passar por problemas desse nível, é comum vir aquele pensamento: mas aonde está Deus? Verdade. Será que Deus não se preocupa com a minha família? Se você, porventura, tem alguém que ficou doente, espero que não, mas se você conhece alguém que ficou doente, ou quem sabe até já está sabendo de alguém que você conhecia e que morreu, então essa interrogação provavelmente ela vai
bater na sua porta, né? Porque onde está Deus? Será que Deus não está vendo a luta que nós estamos passando? Uma outra coisa é que tudo isso levou as pessoas a desenvolver a depressão. Nós temos ouvido vários relatos de pessoas que estão sofrendo pela depressão, pessoas que estão apavoradas, amedrontadas, pessoas que não conseguem dormir, outros mesmo dormindo. Aliás, isso tem sido mais frequente do que a gente poderia imaginar, mas muitas pessoas estão relatando que estão tendo pesadelos, pessoas que quando vão dormir não têm sonhos agradáveis, sim, acordam assustados no meio da noite, né? Tudo isso por conta dessa quarentena e dessa pandemia que nos apavora, né? Uma outra coisa interessante é que às vezes há uma preocupação muito grande da gente perder alguém que a gente ama. Eu não sei, eu mesmo sou casado, tenho filhos, e esse temor bate na minha porta, né? Imagina eu perder a minha esposa, eu perder um dos meus filhos, isso realmente nos dá pavor. Mas tem gente que leva isso num ponto extremo, a pessoa começa a achar que realmente vai perder, fala, não, eu vou perder o meu marido, eu vou perder minha esposa, eu estou com medo dos meus filhos morrerem, e começa a viver de uma forma perturbada. E isso é um grande problema. A outra coisa é a questão das questões financeiras. Imagina a quantidade de pessoas que estão realmente com medo, né, nesse sentido financeiro, né? Todos nós temos compromissos, nós temos coisas que a gente tem que pagar no dia a dia, mesmo a alimentação, o plano de saúde, a água, luz, escola, né, universidade, que às vezes você tem que pagar, a prestação de um carro, ou quem sabe você tem uma empresa, um aluguel, funcionários, enfim, né, todos estão temendo o que pode acontecer em meio à quarentena. E diante de tudo isso, começa a surgir os conflitos familiares. Então, tudo isso é combustível para que problemas familiares começam a ser desenvolvidos, mesmo nas famílias cristãs. Não é o fato de você acreditar em Deus que você vai ficar livre dessas preocupações. Ou você acha que Noé entrou na embarcação e em nenhum momento daquele ano que ele passou lá dentro, ele não teve algum temor, né? Interessante que Deus, ele deu o projeto da arca e Deus fechou a arca pelo lado de fora, né? Outro momento a gente pode dar esses detalhes, mas você vai observar que tudo partiu da parte de Deus. Mas provavelmente Noé e sua família, né, tiveram momentos de temores, né? Quando eles ouviam as pessoas morrerem, quando eles ouviam as pessoas baterem a porta da arca, gritando, Noé, abre a porta, deixa a gente entrar, né? Provavelmente houve dúvidas do que fazer, como fazer, houve tristeza, e realmente é o que está acontecendo nesse momento. Mas o que nós vemos é que Noé sobreviveu, não somente ao dilúvio, mas ele sobreviveu ao relacionamento familiar. Amém. Durante todo aquele ano. Amém. E eu quero dar para você algumas sugestões que nós tiramos da história de Noé, que pode te ajudar muito a viver bem nesses dias. Amém. De quarentena. Amém. A primeira coisa é que Noé, ele começou a construir o barco. Ou seja, Noé começou a se preparar para o dilúvio antes de começar a chover. Quando Noé começou a construir o barco, né, Deus veio até Noé e ele disse que ele tinha decidido, Deus já tinha julgado e dado a sentença para o mundo, e ele relatou isso para Noé, e a Bíblia diz que ele ordenou que Noé começasse a construção daquele grande navio. Muitos não têm noção do tamanho que era aquele navio. A Bíblia dá as medidas dele, mas só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos tem um museu no formato da Arca de Noé, e ela foi construída num terreno, numa região seca, mas então para que você possa observar tanto o lado de fora, mas você pode entrar naquele museu e você vê
as réplicas dos animais dentro daquela arca, e você vai compreender que dentro daquela embarcação tinha espaço para tudo e um pouco mais. E você pode ver esse relato, esse documentário no próprio YouTube. Você pesquisa lá, réplica da Arca de Noé, e você vai encontrar vários relatos sobre isso. Mas o que importa para nós é que Noé começou a construir aquela embarcação muito antes do dilúvio. E pelo que dá a entender, tanto ele quanto a sua esposa, seus filhos e suas noras trabalhavam naquele projeto. Então Noé estava bem com a sua família antes de entrar no barco. Verdade. Então o que acontece é que muitas famílias não estão se saindo bem em meio à quarentena, porque na verdade já entraram maus dentro da quarentena. Antes já não estavam bem, o relacionamento era muito fragilizado em várias áreas, e agora que estão vivendo confinados, começam a realmente perceber que o casamento não estava indo bem. Então é importante que você reflita sobre isso, como estava o seu relacionamento antes de entrar nesse período de quarentena. Amém. Então o que acontece? A gente percebe que a família, nós acostumamos a viver com excesso de trabalho. Então, devido às nossas necessidades, nós temos que ganhar dinheiro, nós temos que estudar, nós precisamos avançar, nós temos que prosperar, é um desejo e uma busca constante de todos. Então, diante disso, normalmente o homem, em primeiro lugar, tem que trabalhar. Ele vai trabalhar, ele vai buscar o sustento. Hoje está mais do que comum a mulher também trabalhar. Então o homem vai para o trabalho dele e a mulher vai para o dela. Às vezes o marido deixa a mulher no trabalho dela e ele segue para o seu. E o que faz com os filhos? Normalmente os filhos vão na mesma viagem e ficam pelo meio do caminho, numa escola, numa creche. E o que acontece? A família, ela passa mais tempo em atividades, trabalho, escola, creche, mas a família tem pouco tempo de comunhão, de contato. Quando chega a noite, os pais, juntamente com os filhos, estão novamente em casa. Mas aí é aquele período onde todos estão cansados, todo mundo vai tomar o seu banho, vão tentar relaxar. Muitas vezes o homem ele ainda tem alguma coisa para fazer num computador, ou mesmo a mulher tem alguma tarefa, se ela é professora, ela tem às vezes que corrigir uma prova. E às vezes os filhos vão, então, são colocados na frente de uma televisão ou na frente de um videogame, para que aquele período eles tenham aquela transição de escola, família e finalmente o descanso noturno, vai dormir. Sim. Ou seja, a família tem pouco tempo de comunhão. Sim. Agora na quarentena, o que está acontecendo? O homem está o dia inteiro em casa. A mulher está o dia todo na sua casa. As crianças estão o dia inteiro ali, sim, olhando para os pais. E o que está acontecendo? Às vezes a mulher olha o marido dentro de casa e ela aproveita a oportunidade e ela fala assim para ele: ah, mas você está parado mesmo, por que você não aproveita e vai arrumar o portão? Por que você não aproveita e vai pintar aquela parede? Aproveita e instala aquele armário. E assim a gente começa a perceber que às vezes o marido ele começa a pensar, fala: meu Deus, eu devia ter dado um jeito de trabalhar, tá? De buscar um trabalho, que ficar em casa é um tormento. Por um outro lado, às vezes é o marido que começa a palpitar no trabalho da mulher. Não importa o que ela faz, mas de repente ele está ali palpitando no trabalho dela. Se ela está fazendo algum trabalho no computador, ele começa a questionar, a querer saber o que ela está fazendo, por que fica tanto no computador, né? Por que ela cozinha daquele jeito, por que ela trata as crianças daquela forma. Você lava a roupa todo dia. Então pensamentos dessa forma pode começar a transmitir para a mulher algo indesejado. Sim. Quer dizer, ou seja, esse marido, ele me incomoda. Né? Viver com ele o dia inteiro não é fácil. E as crianças não são diferentes. Os pais, na quarentena, começaram a lembrar que tem filhos. Então a criança começa a exigir dos pais, né, todo o tempo possível. Então a criança, às vezes você quer dormir até mais tarde, mas elas já estão de pé. E elas falam: ah, mamãe,
papai, olha, não sei o que, põe isso pra mim, ó, liga a televisão, liga o videogame, olha, você pode me contar uma história? O que nós vamos fazer hoje? Por que nós estamos em casa? E aí os pais às vezes vão ficando desgastados. E isso é combustível para poder começar a ter problemas dentro da família. Você acha que, como foi a convivência de Noé? Noé entrou num barco, ficou lá dentro 1 ano, não tinha pra onde ir, né? Somente o trabalho, né? Juntamente com a família. Mas e aí, como que eles passaram aquele tempo? Então, nós assim queremos aproveitar a história de Noé para levar para você vários pontos de reflexão, para que você encontre, né, dentro da tua família o que pode ser melhorado, para que você, quando terminar a quarentena, você saia do seu barco, assim, com todos aqueles que estavam lá no princípio. Né, que você não precisa enforcar o teu marido, você não precisa matar a tua mulher, você não precisa se livrar dos seus filhos, ou quem sabe até dos seus pais. Você vai conseguir sobreviver nesse período. Né, a pastora Patrícia vai partilhar também uma reflexão com você. Dando continuidade à nossa reflexão hoje nesse horário, toda a família de Noé entrou na arca. Agora, o que é mais interessante, eu nem preciso ler o texto, a Amarildo já leu com bastante eficácia, é que todos entraram e Noé superou a quarentena de 1 ano porque tinham todos o mesmo propósito. Verdade. Então, o que nós precisamos nesses dias como família, na arca chamada lar, é estarmos todos com o mesmo propósito. Então, esse é o primeiro marco na sua vida. Não sabemos até quando vai durar. Temos clamado ao Senhor para que venha reduzir esse tempo de quarentena, mas Ele está no comando, Ele não perdeu o controle de nada. Então, enquanto eu estiver no meu lar, que estejamos todos no mesmo propósito, ok? A outra questão é, imagina a esposa de Noé, o tempo todo, como a Amarildo falou agora, cobrando, na realidade ela cobrando esse homem da sua postura e da sua atitude. Então nós temos que tomar muito cuidado nesta época de quarentena, para não sermos mulheres tolas. Precisamos ser mulheres sábias, que edificam o nosso lar nessa época, ainda mais do que nunca. Imagina a sua esposa o tempo todo cobrando, você é culpado disso, olha onde você nos colocou, maldita, agora pode vir algumas questões, né? Maldita a hora que você comprou esse carro, ai, por que você fechou esse negócio? Queridos, preste atenção, ninguém sabia que ia acontecer isso, nós não sabíamos. Então não é a hora de acusações de um para com o outro, principalmente as mulheres. Então nós precisamos nos conscientizar de que este momento é um momento de apoio e de sustento de um para com o outro. Isso fala de propósito. Mesmo propósito, mesma visão, a mesma fala. Nós temos que entender que estamos todos, famílias, no mesmo barco. Cristãos ou não, estamos no mesmo barco. Não sei se você sabe, mas a mulher de Noé, na tradução judaica, não bíblica, o nome dela é Naamá, que significa cheia de beleza. Aqui eu quero deixar apenas uma lembrança para as mulheres que estão aí confinadas nos seus lares, poucas voltaram ao trabalho. Querida, se cuide. Se cuide, não se abandone, ok? Porque há uma tendência, né, muitas vezes, talvez, por causa da depressão, da angústia, não sei, a alma batida, a mulher tem muito essa questão da alma, das emoções, então você se auto-abandonar. Verdade. Então é muito importante, porque nós mulheres, quando nos cuidamos, pensamos muito em nos cuidar para outra mulher, para que a minha amiga me veja. Não estamos tendo os cultos presenciais, estamos tendo a ferramenta online, então não preciso me arrumar, eu não preciso, para que ficar se cuidando, para que um banho? Não, querida, presta atenção, para. Você precisa se cuidar. Em primeiro lugar, para ti mesma. E em segundo lugar, para o seu esposo, para aquelas que são casadas, para os filhos e netos. Mas em primeiro lugar, para ti. Continue com os teus cuidados. Eu preciso te fazer
esse pequeno lembrete, abrindo esse parênteses aqui, aproveitando o nome da esposa de Noé. Imagina agora, maridos, Noé sendo um homem grosso, um ogro, mal educado, carrancudo, mal-humorado, né, marido, o tempo todo, levanta reclamando, cobrando. Às vezes a mulher, já que ela está na quarentena, trabalhou tão tarde no outro dia, dorme até um pouco mais, e esse homem nada tá bom, reclama de tudo. Calma. Marido, você tem que ser o auxiliar nesses dias. Verdade. Junto com todos os seus filhos. Então são dias onde todos nós, dentro da nossa arca chamada lar, somos colaboradores, cooperadores. Almoçamos, jantamos, tomamos o café da tarde ou o café da manhã. Não vão me quebrar os dedos se eu levantar, tirar um prato, auxiliar, perguntar o que a minha esposa precisa. Isso é muito importante. Então fica mais uma dica aqui agora para os homens. Valorize essa tarefa doméstica diária que você está vivenciando agora com a sua esposa. E por último, imagina Noé e a sua esposa, esse daqui pega bastante, né? Interferindo como sogro e sogra. Por favor, aprenda uma lição. Nós não podemos fazer esse papel. Então Noé e a sua esposa começar a interferir no relacionamento conjugal dos filhos que estavam com ele na arca. Com certeza as suas noras iam, assim, uma palavra pesada, né? Mas odiá-los. Então, nós temos que entender que somos pais. O papel de sogro nós não devemos fazer. É um papel que ele não é bem-vindo, não é bem visto. Não seja palpiteiro. Não fique dando as coordenadas de como seus filhos casados devem direcionar o seu lar. Meu filho, eu acho que você deve fazer isso. Filho, eu acho... Não, querido, cada um tem o seu lar, eles sabem direcionar. Nós vamos, nesses dias de quarentena, como família, primeira coisa que nós vamos fazer, depois de todas essas dicas nesta ministração, é entender que como família precisamos urgentemente voltar para o lugar secreto. O lugar de buscar a presença de Deus, de estar com o Senhor. E como a Marildo disse, vamos sair todos bem desta quarentena. É isto que eu creio, em nome de Jesus. Outro detalhe, assim, para a gente poder encerrar, é que a questão quarentena, a quarentena, se você pesquisar a origem dela, você vai notar que a quarentena começou na era medieval, quando eles começaram a deixar isolado navios que chegavam no porto, né, durante um período, né, de várias semanas, para que nenhuma doença pudesse ser transmitida daqueles que vinham de uma viagem internacional. Mas a Bíblia, há mais de 3.000 anos, relata lá no livro de Levítico, né, de que quando Deus tirou o povo de Israel lá do Egito e levou eles a caminho da terra prometida pelo deserto, ali já foi, através de Deus, foi determinado que se alguém ficasse doente, ou dependendo da situação, se alguém tocasse num morto, ou em alguma coisa assim, a pessoa teria que ficar isolada, ela teria que ficar num período de quarentena, né? Dependendo do caso, era um período mais longo ou mais curto, mas você vê que naquela época nenhuma nação, nenhum povo, né, sabia dessa regra quarentena, e Deus, né, já vinha de uma forma sobrenatural, né, orientando o seu povo para que aquele povo sobrevivesse, né, naquele período de deserto, né, que foram 40 anos. E como nós estamos aqui usando a história de Noé, Noé foi o primeiro exemplo registrado na história de alguém que ficou em isolamento ou em confinamento, né, para preservar a vida da sua família durante um ano. Então eu convido você a participar conosco da próxima transmissão. Nós vamos dar continuidade nesse tema. Tem várias coisinhas que nós queremos, né, colocar dentro da vida de Noé. Eu quero até convidar que você, durante os próximos dias, estude essa história, leia, são poucos capítulos. Aliás, se você puder ler para os seus filhos ou buscar filmes
desenhos, que conte a história. Isso vai ser edificante, e na próxima transmissão você vai compreender melhor aquilo que nós vamos estar repartindo com vocês. Amém? Então um grande beijo e aguardamos você com alegria na próxima transmissão. Amém.